13º salário deve injetar quase 14 bilhões de reais na economia aqui do Rio Grande do Sul. Se você está na expectativa para receber o benefício, saiba como pode utilizar esse recurso de maneira mais eficaz ou eficiente. Nós vamos conversar agora com o economista Cássio Moreira, que vai nos dar essas dicas. Seja bem-vindo, Cássio. Obrigado. Bom, Cássio, a primeira questão é essa, né? Eu já começo com, acho que é a questão fundamental. Com o 13º, a gente realiza sonhos ou evita pesadelos, né? Porque eu fico pensando nos números que a gente tinha de inadimplência, de pessoas ainda com dívidas para serem quitadas. Eu sei que o momento de festa é de celebração, mas às vezes não é melhor evitar um pesadelo para voltar a sonhar mais na frente? Na atual circunstância, né, econômica do país, que a gente está num processo ainda de recuperação muito lento, a prioridade seria o que? Sanar dívidas, né? Principalmente aquelas dívidas do cartão de crédito, do cheque especial, que tem um juro muito elevado. Claro que o brasileiro ele tem que começar a pegar o costume de poupar, né? Sim. Mesmo que seja um valor simbólico, de criar aquele costume de todo mês, o primeiro pagamento que tu faz é para ti mesmo de conseguir poupar. Agora, nesse caso, com o 13º, e se a pessoa tem dívida, e se essa dívida tem um juro mais elevado, a prioridade, sem sombra nenhuma de dúvida, é acabar meio que quitando essas dívidas, né, para que elas não subam juro em cima de juro. Bom, os dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, apontam, então, 211 bilhões de reais entrando na economia brasileira. Isso representa, no primeiro momento, a gente, poxa, 200 bilhões. Isso é um montante significativo? Dá para a gente acelerar um pouco esse nosso momento de crescimento ou de retomada do crescimento? Tu mesmo disseste que ainda é lento. É um volume significativo na economia? Bom, primeiro vamos tentar contextualizar o nosso telespectador em relação ao 13º salário, né? O 13º salário foi criado no governo João Goulart em 1962, se não me engano, eu acho que é regulamentado em 65. Né? Grande parte de direitos trabalhistas foram criados mais em governos trabalhistas, como no Getúlio Vargas, a questão da CLT, e no Jango, a questão da expansão da legislação da cidade para o campo. E no governo João Goulart também foi criado o 13º, que na época havia algumas críticas que a economia do país iria quebrar pela instituição, né, pela introdução do 13º. O 13º, ao contrário do que algumas pessoas falam, ele também é adotado em alguns outros países, como, por exemplo, o México, Portugal, né? O próprio Panamá. Tem algumas outras... Os Estados Unidos não têm o 13º, mas muitas vezes tem uma bonificação de natalina. Né? E a própria Alemanha e a Áustria, especialmente a Alemanha, embora não está na legislação federal, é um acordo mais coletivo entre os sindicatos, né? E muitas vezes tem essa questão do 13º. Olhando de um ponto de vista mais pelo lado da demanda, a partir do momento que tu injeta mais de 200 bilhões de reais na economia, tu está, de certa forma, injetando dinheiro para as pessoas poderem consumir. Sim. E se as pessoas forem consumir, o comércio vai vender. Se o comércio vai vender, a indústria vai produzir mais. E o próprio empresário vai ganhar. Há uma discussão um pouco no Brasil hoje sobre essa questão de 13º. Alguns países não usam, outros usam. Só que o que acontece? Se tu pensar realmente em mercado interno, o 13º é extremamente importante porque ele ajuda a fomentar o mercado interno. Sim. Porque se todos os empresários, se todas as empresas, se todos os ramos do negócio estão pagando o 13º, isso é o quê? Uma injeção de demanda. Muitas pessoas acabam tendo um dinheiro a mais para consumir. Especialmente o 13º, ele acaba sendo pago no meio ou no final do ano e acaba fazendo com que as pessoas que acabam acumulando dívida ao longo desse período, é um momento que elas conseguem, graças ao 13º, quitar suas dívidas. Sim. Então, respondendo pontualmente a tua pergunta, acredito que sim, né? Tem muita gente que está ansiosa esperando o 13º para poder quitar algumas dívidas e acabar não entrando na inadimplência que prejudica tanto a economia. Agora, bom, com o 13º na mão, se eu não tenho dívida, tu mesmo disseste que a gente tem que criar uma cultura da poupança, né, para que a gente possa ter uma segurança, né, ou até mesmo planejar melhor as suas compras. Aqui a gente insiste em tanto no planejamento das compras, nas realizações dos seus sonhos. A gente fala aqui seguidamente, por exemplo, na modalidade do consórcio, como uma forma de compra planejada. Enfim, nesse caso, hoje a gente tem esse boom do investimento, né? A gente tem
corretoras, não são só mais os bancos que oferecem, por exemplo, possibilidades não só de poupança, mas de investimento. Hoje, o que tu acredita que seria um bom negócio para se investir? A caderneta de poupança ainda é, né, um bom caminho para quem vai receber o 13º, ou a gente já pode pensar um pouco, né, de forma mais ampliada em carteiras de investimentos? Bom, em primeiro lugar, realmente, o brasileiro tem que criar essa cultura de poupar, né? Por exemplo, muitas vezes as pessoas têm pressa de comprar alguma coisa e se elas poupassem mês a mês, elas teriam condições de comprar à vista e obter um bom desconto. Porque muitas vezes quando a gente vai comprar algo à vista e a pessoa aceita parcelar aquilo pelo mesmo valor, ela está pagando já um valor a mais à vista. Sim. Porque o dinheiro não tem o mesmo valor no tempo. Então, se ela consegue poupar, com certeza ela vai realizar melhores negócios do que se ela for parcelar, se ela obter um desconto, obviamente, né? Até teve uma vez um estudo que foi feito, eu não me recordo agora a fonte, mas foi um case até que crianças colocavam crianças e davam um doce para ela e que se ela poderia comer aquele doce, mas que quase ela guardasse aquele doce, na aula seguinte, daqui uma semana, ela trouxesse o doce, ela ia ganhar outro doce. E aí uma parcela das crianças acabaram comendo o doce e outra parcela acabou guardando o doce para poder ganhar o outro doce depois. E aí acompanharam, né, o crescimento profissional e financeiro dessas pessoas e perceberam que aquelas que guardaram o doce para poder ganhar o segundo acabaram tendo um desempenho financeiro melhor em suas vidas, em média, do que aquela outra parcela, aquela outra amostra que acabou comendo doce, né? Então, isso ilustra um pouco. Em relação à tua pergunta, por muito tempo, a poupança faz bastante tempo que acaba não sendo um bom investimento. Algum tempo atrás, os títulos públicos do governo estavam sendo um dos melhores investimentos em termos de baixo risco, ou quase risco nenhum. Embora o governo começou a diminuir um pouco a taxa de juros, mas ainda é um investimento seguro. Outro investimento, que aí é um investimento de risco, é em ações, né? Assim como tu pode ganhar muito dinheiro, tu pode perder muito dinheiro. Então, é um investimento que acaba não aconselha aquelas pessoas que precisam daquele dinheiro para poder comprar alguma coisa, porque ele é um investimento de risco. Sim. Agora, títulos públicos, há muito tempo, é um dos investimentos, né, que acabam trazendo segurança e um rendimento acima da poupança. A gente pode pensar em questão de liquidez mesmo, na minha necessidade de mexer ou não nesse dinheiro num curto espaço de tempo. Fundos também podem ser atrativos? Também, geralmente o fundo, quanto mais tempo tu vai deixar esse dinheiro parado e maior o valor que tu vai aplicar, a gente geralmente fala em economia, investimento financeiro, em aplicação financeira, investimento é algo mais investimento produtivo, Sim. né? Então, por isso que eu tenho usado mais o termo aplicação. Quando tu vai aplicar esse dinheiro, se esse dinheiro ele for ficar parado, engessado em uma quantia maior, a tendência é de ter um rendimento maior e vice-versa. Voltando um pouquinho à questão que eu gostaria de frisar, é a importância de tu conseguir quitar tuas dívidas com 13º. Sim. E é aquela coisa de tu começar a criar a cultura da poupança. E mesmo que seja um valor simbólico, Cássio, eu ganho muito pouco, como é que eu vou poupar com o dinheiro que eu ganho? Mas às vezes é só criar o hábito, daqui a pouco, de tu poupar R$10 por mês, Sim. R$50 por mês, R$100 por mês, R$1.000 por mês, enfim, aí depende um pouco da renda e das despesas de cada um. Mas quando começa a criar esse hábito, daqui a pouco da primeira conta que tu vai pagar para ti mesmo, ou seja, de tu guardar, isso vai meio que gerar frutos no futuro e aos poucos tu vai criando uma educação financeira, que é algo que falta muito, né? Podia ter lá no colégio, no 2º grau, uma disciplina sobre a Constituição, de economia, sobre nutrição e também sobre a questão de educação financeira. Sim. Das pessoas começarem a aprender a administrar melhor o seu dinheiro. Tem uma questão que eu acho interessante, às vezes, no desespero, né? Você que está em casa, às vezes o 13º já chega comprometido, como a gente estava falando sobre a questão das dívidas. Agora, por exemplo, em outubro, já tem banco antecipando o 13º salário. Isso é um bom negócio ou o banco vai lá e vai morder um pouquinho? Tinha uma piada que era referente às petroleiras, que também pode se aplicar aos bancos, que dizia o seguinte: existem 3 tipos de negócios, né? Os 3 melhores negócios do mundo. O primeiro é um banco bem administrado, o segundo é um banco mais ou menos administrado e o terceiro melhor negócio é um banco mal administrado. Ou seja, o banco ele sempre vai ganhar alguma coisa. É difícil um banco
não ganhar. Então, quando ele oferece esse adiantamento do 13º, muitas vezes a pessoa está naquela necessidade de obter aquele dinheiro, assim como a questão da restituição do imposto de renda, e óbvio que o banco vai ganhar algum valor em cima. Só que aí, na verdade, tu vai ter que analisar qual é a necessidade de tu ter esse dinheiro imediatamente e sobre o valor que tu vai ter que pagar, que acaba sendo justo, né, de tu ter que pagar algum valor, só que muitas vezes o nível de taxa de juros que a gente paga no país é bastante elevado. Um pouquinho de paciência ajuda a ganhar um pouquinho mais nessa hora, né? O Diego de Charqueadas diz, gostaria de saber sobre os CDBs. É uma boa alternativa? Sim, eu classifico como uma boa alternativa, embora eu gosto muito particularmente de títulos públicos, né, investir na taxa Selic. Tem aqueles, qualquer uma pessoa pode, apesar que muitos dos títulos eles acabam sendo atrelados em títulos públicos, né? Muitos dessas que são nos ofertados, eles acabam sendo lastreados ou tendo títulos públicos na sua formação. Nessa questão, por exemplo, da Selic, tu acredita que há uma tendência de, por exemplo, subir um pouquinho essa taxa? O Brasil, especialmente no primeiro governo, no último governo, no segundo governo Fernando Henrique, primeiro governo Lula, segundo governo Lula, acabou adotando a chamada sistemas de metas de inflação, como a taxa de juros ser um componente de combate à inflação. E atualmente é usado isso, o juro, como um instrumento de política monetária para combater a inflação. Então, sempre quando a economia começa a acelerar ou tu ter um aumento, uma pressão inflacionária, há um indicativo que a taxa de juros pode subir para controlar essa inflação. E aí, de certa forma, os rendimentos que são atrelados a juros, especialmente se forem impostos fixados, acaba também tendo essa elevação. A última questão é um pouquinho, acho que envolve subjetividade, envolve como você encara, por exemplo, as festas, se você tem a necessidade, por exemplo, de já presentear na noite de Natal, ou se isso na sua família não é tão importante e você pode esperar um pouquinho. Eu tinha dito antes que um pouquinho de paciência ajuda a gente a ganhar um pouquinho de dinheiro, render um pouquinho mais esse dinheiro. Se atirar nos bancos, vai tomar uma mordida, vai perder algum dinheiro. Então, se puder esperar para receber o seu 13º e pensar o que vai fazer, ajuda. No caso das compras de Natal, quem puder esperar e evitar, por exemplo, as compras no período de Natal, a gente sempre vê o comércio tentando queimar o estoque depois do período natalino. Aqui a gente tem, por exemplo, Liquida Porto Alegre, né, na região metropolitana. É uma boa dica a gente romper um pouco quem não leva tão, né, a ponto de imaginar que o Natal tem que ser com um monte de presente embaixo da árvore e quiser dar um vale. Na minha família eles dão um vale, sabia, cara? Assim, vale uma camiseta do Grêmio. E aí tu vai retirar só depois do Natal. Tu recebeu o presente na hora, só não vai sair usando. E isso economiza, pelo menos na minha família essa é a minha dica, funciona. A gente pega promoções. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o Natal é um festejo cristão, né? Que comemora o nascimento de Jesus Cristo, né? E, enfim, eu acho que a principal coisa que tu pode dar para as pessoas que tu gosta é o teu tempo, que eu acho que é a coisa mais valiosa que existe, né? Porque ele não volta e tempo perdido não volta nunca mais. Então, um abraço, um passeio, uma surpresa, essas coisas acabam meio que tocando, né, no coração. Claro que todo mundo também gosta de ganhar presente. Ou se gosta. E muitas vezes, daqui a pouco, se tu não consegue comprar o presente na hora, daqui a pouco tu pode fazer uma surpresa, né? Claro. E deixa para dar o presente mais adiante, tu vai estar dando o presente em duas partes, né? Uma com amor, carinho, em forma de surpresa, e outra questão material, que é um presente. Uma coisa que eu queria ressaltar, importante em relação ao 13º, voltando a frisar, é que o 13º ele acaba meio que... todo mundo ganha com o 13º, inclusive o empresário dono de empresa. Porque vai aumentar a demanda, as pessoas vão ter mais dinheiro para consumir. O que seria o Natal em termos financeiros sem 13º? Que é o momento que as pessoas têm o dinheiro para poder comprar alguma coisa a mais para os seus familiares, para os seus amigos, enfim. E outra, enquanto o Brasil fomentar e ter um foco no seu mercado interno, o 13º é um instrumento poderoso para aumentar e expandir esse mercado interno. Sim. A partir do momento que as pessoas veem o Brasil como uma base exportadora e não estão muito preocupadas com o mercado interno, essas pessoas podem acabar começando a defender o fim do 13º. Agora, se tu está interessado num desenvolvimento da economia nacional e fortalecer o mercado interno,
o 13º é um instrumento extremamente importante. Hoje anunciamos vagas temporárias já para o litoral e muito disso vai girando em cima do 13º e do que as pessoas ganham até mesmo para curtir suas férias. Para fechar, Elis de Porto Alegre. E a Previdência Privada é uma boa ideia para guardar dinheiro? Lembrando que a Previdência Privada está pensando lá na frente, né? Na verdade, aplicar em previdência privada, como tu bem sabiamente falou, é um investimento, é uma aplicação de longo prazo, justamente tentando te precaver de eventos no futuro. Né? Então, com essa concepção que tu tem que estar pensando a previdência. O ganho não é imediato, se for pensar. É uma coisa de longo prazo. E também é uma coisa que provavelmente, dependendo da reforma previdenciária que a gente tenha no futuro, Sim. é uma coisa que cada vez mais vai estar na mente do brasileiro essa questão da previdência. Até porque me corrija para a gente fechar, que se eu estiver errado, se no meio do caminho você se apertar e tiver que contar com aquele dinheiro que foi investido na previdência privada, há uma mordida muito grande se a gente não chegar até o prazo que foi estipulado. Que eu me lembro, a gente perde bastante, né? Exatamente, por isso que é um investimento de longo prazo. Associa previdência privada com aposentadoria, ou seja, é uma coisa de... Ser muito mais como um complemento do que uma garantia, afinal. Com certeza. Cássio, sempre é um prazer te receber. Cássio Eu que agradeço, Moreira, economista. E a gente agora espera que esse 13º possa, primeiro, como eu disse, evitar pesadelos, para depois a gente começar a sonhar de novo. E que continue existindo. É verdade, que continue isso. Bem lembrado, Cássio.